no coração dourado do deserto egípcio, onde o tempo sussurra segredos ao vento e as areias guardam histórias esquecidas, erguem gigantes de pedra, as pirâmides, guardiões silenciosas de um passado imortal, monumentos que desafiam o tempo, a lógica e até mesmo a imaginação. Por mais de 4 milênios, elas resistem firmes sob o sol inclemente, observando impassíveis o nascer e o pôr de tantos impérios. Testemunha do que fomos e do que ainda não compreendemos. Hoje te convido a caminhar comigo por entre as pedras milenares, túneis ocultos e lendas sussurradas pela eternidade. Vamos explorar curiosidades que fazem dessas construções algo além de pedra e areia. Vamos desvendar o espírito das pirâmides. A grande pirâmide de Gizé, erguida pelo faraó Kelps, foi por quase 4.000 anos a estrutura mais alta da Terra. Com 146 metros de pura imponência, ela rasgava o céu como uma oração de pedra. Seu topo, perdido ao tempo, já tocou o firmamento e mesmo hoje, mutilada pelo tempo, permanece soberana. Mas não é só a altura que espanta. Sua base é um quadrado quase perfeito, com margem de erros de pequenos centímetros. Isso mesmo, feito alcançado com ferramentas simples, guiadas por mãos humanas e corações que acreditavam no divino. Esqueça os grilhões e o sofrimento popularizado pelos filmes. As pirâmides não foram erguidas por escravos, mas por trabalhadores livres, artesãos do impossível, artistas da eternidade. Eles recebiam um salário, comida, cuidados médicos e até cerveja. Viviam próximos ao canteiro sagrado, como soldados de uma missão divina. Divididos em equipes com funções bem definidas, construíram um dos maiores feitos da humanidade. Foram, sim, homens comuns, com mãos firmes e propósitos eternos. Pirâmide é um poema geométrico. Seus lados apontam com precisão aos 4 pontos cardeais, com um erro de apenas 1/15 graus. Como isso foi possível sem GPS, sem bússola, sem laser? A resposta está no céu. Os antigos egípcios olhavam as estrelas como quem lê um mapa sagrado. Usavam cordas, estacas e sabedoria ancestral. Conheciam a razão áurea, aquela proporção que guia a beleza da natureza, e aplicaram-na à pedra, como pintores desenhando o infinito. Estrelas brilham no cinturão da constelação de Órion: Al-Nitak, Al-Nilam e Mintaka. 3 pirâmides repousam na areia de Gizé. Coincidência ou um sinal? A teoria de Órion propõe que as pirâmides foram erguidas para refletir o céu, um mapa divino para guiar o faraó na eternidade. Órion era Osíris, deus da morte e da ressurreição. Talvez, ao alinhar a pedra e estrela, os egípcios estivessem traçando o caminho do faraó para os céus. Hoje vemos as pirâmides gastas, ásperas, cor de areia, mas no passado, elas brilhavam como espelhos sob o sol do deserto. Eram revestidas por calcário polido, refletindo a luz e reluzindo como joias sagradas. De longe pareciam feitas de luz. Era o reflexo do poder dos faraós e da fé em sua imortalidade.
coração da Grande Pirâmide há uma sala silenciosa, a chamada Câmara do Rei. Não há pinturas nas paredes, não há inscrições, há apenas um sarcófago de granito, vazio, como se o próprio tempo tivesse se deitado ali e adormecido. Por muito tempo acreditou-se que ali descansava o corpo de Kelps, mas nunca foi encontrado um corpo, nem múmia, nem tesouros, apenas um mistério. Como se a câmara não fosse tumba, mas o portão para algo além. Paredes das pirâmides, pequenos túneis são estreitos que nenhuma criança passaria, apontam para o cosmos. Uma mira para Órion, outro para Sirius, a estrela mais brilhante do céu. Outros para regiões celestes específicas, chamados de eixos estelares. Esses túneis parecem guiar a alma do faraó até as estrelas, como corredores invisíveis entre a terra e o firmamento. Os egípcios não ergueram apenas tumbas, eles construíram pontes entre mundos. Blocos de até 80 toneladas com tanta precisão, usando apenas cobre e pedra? Como transportá-los por quilômetros sem rodas? Como alinhar tudo com uma perfeição que nem a engenharia moderna consegue se igualar? Alguns acreditam que os egípcios possuem um conhecimento avançado, perdido no tempo. Outros falam de tecnologias esquecidas. E há ainda quem sugira mãos vindas das estrelas. Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: as pirâmides não são apenas construções, são declarações eternas de que o impossível, às vezes, é apenas uma questão de perspectiva. Descobriam que os blocos da pirâmide podem vibrar de maneira única, como se cada pedra tivesse um som, uma ressonância. A acústica dentro das câmaras é poderosa, quase mística. Palavras sussurradas parecem ecoar pela eternidade. Alguns acreditam que isso não foi acidental. Talvez os antigos usassem sons sagrados para invocar, curar ou abrir portais. Seria a pirâmide uma caixa de som espiritual, uma harpa de pedra tocada por deuses? As pirâmides não são únicas. Foram construídas por todo o Egito e além, Núbia, Sudão e até mesmo em civilizações separadas por oceano, como os maias e a asteca. Formas semelhantes, finalidades parecidas, culturas que oficialmente nunca se encontraram, mas que erguem pirâmides como se atendessem ao mesmo chamado ancestral. Coincidência cósmica, os ecos de um conhecimento compartilhado, esquecido pelo tempo, mas preservado na forma. O número de ouro, a divina proporção, está gravado nas medidas da Grande Pirâmide. A altura, base e inclinação. Tudo parece seguir uma harmonia matemática quase que celestial. É como se a estrutura tivesse sido desenhada por mãos que compreendiam não apenas a geometria, mas a beleza do universo. Seria a pirâmide de uma forma de música petrificada, uma sinfonia feita de ângulos e proporções? A perfeição ali não é apenas arquitetônica, é espiritual. Abaixo das pirâmides existe uma câmara menos conhecida, escavada na rocha, crua e escura, e misteriosamente inacabada. Chamam-na de câmara subterrânea, mas ninguém sabe ao certo a sua função. Seria um protótipo, um santuário secreto, ou talvez um local de iniciação espiritual? Como um útero de pedra, essa câmara guarda segredos que nem a luz ousa perturbar. Algumas teorias sugerem que as pirâmides poderiam ter sido fontes de energia. Sim, energia. Reflexos de luz canalizados por corredores de calcário puro.
câmaras com propriedades ressonantes, cristais usados como condutores. Parece ficção científica, talvez, mas a história já provou que o impossível de ontem é o óbvio de amanhã. Afinal, quem construiu um farol de 146 metros de altura no deserto sabia algo que esquecemos. Alguns estudiosos acreditam que as pirâmides não foram feitas apenas para abrigar a morte, mas para celebrar o renascimento. Rituais secretos, sacerdotes, iniciados, que percorriam os corredores em silêncio, enfrentando o medo e morrendo simbolicamente, e emergindo como seres iluminados. A pirâmide seria então templo de transformação, um casulo de pedra onde o homem se encontrava com o divino. Por fim, há os que dizem que as pirâmides não foram construídas, foram reveladas, projetadas por inteligências que vieram antes, ou de longe, ou de algum lugar onde o tempo e a matéria se curvam. E ao olhar para aquelas pedras sentimos um arrepio, não de medo, mas de reverência, como se as pirâmides nos olhassem de volta e dissessem: vocês ainda não estão prontos. As pirâmides de Gizé não são apenas monumentos, são enigmas escritos em pedras, livros sem palavras, sussurros eternos entre o céu e a areia. Cada bloco carrega uma pergunta, cada ângulo um segredo e cada sombra uma promessa. Promessa de que um dia, quando estivermos prontos, quando nossa mente se abrir como as estrelas no céu noturno, os mistérios falarão. E então entenderemos que as pirâmides não foram feitas para os mortos, mas para despertar os vivos. E você que gostou aí do nosso conto, que nos ouviu, nos assistiu até esse momento, dê um like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, é de graça, não custa nada, e prepare-se para a eternidade.